Então vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo 24. Vou tentar não forçar a garganta, tá, irmãos, por conta desta limitação. A partir do versículo 24 nos diz assim: eu vou fazer uma leitura e já vou comentando alguma coisa para os irmãos irem entendendo a mensagem e ganharmos um pouco de tempo. O versículo 24 de Mateus 13, que nos fala sobre a parábola do joio e do trigo, ele começa nos dizendo assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Nesse primeiro versículo, meus irmãos, nós já temos aqui duas informações interessantes. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente. Ele não está semeando uma semente mais ou menos, ele não está semeando uma semente de segunda linha, uma semente de baixa qualidade, não. Ele está semeando a boa semente no seu campo. Outra informação é que ele não está semeando a boa semente no campo do vizinho, não está semeando a semente num campo emprestado, num campo arrendado, num campo alugado, não. Ele está semeando a boa semente no seu campo. Versículo 25: mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Aqui nós temos outra informação interessante. Enquanto a erva cresceu, note que a semente boa, ela foi plantada e germinou, mas a semente má, ela também foi plantada e ela também nasceu. A semente boa cresceu, mas a semente má também cresceu. Então no campo, agora nós temos duas ervas, uma boa, uma com propósito bom, outra com propósito ruim. Versículo 27, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhes: Senhor, não semeaste tu no seu campo a boa semente? Por que então tem o joio? Versículo 28, e ele respondendo disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Aqui os servos, os trabalhadores do Senhor da Seara, eles apresentam uma proposta, e a proposta era literalmente limpar o campo, arrancar o joio, capinar o campo, deixar o campo limpo para que o trigo pudesse crescer, frutificar e desse assim, cumprisse assim o seu propósito. Mas o Senhor da Seara, no versículo 29, ele responde, e ele, porém, disse-lhes: não façam isso, para que ao colher o joio, não arranquem também o trigo com ele. Aqui nesse versículo 29, nós enxergamos aqui uma sabedoria intrínseca pelo autor da parábola, no caso nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele apresenta uma informação intrínseca mais extraordinária. E aí a gente precisa analisar um pouquinho esses dois paralelos, o trigo e o joio, porque tanto o trigo quanto o joio, irmãos, eles são extremamente parecidos durante um ciclo da sua vida, durante um período do ciclo da sua vida. O joio e o trigo, inicialmente eles possuem a mesma cor, ambos são verdes. Inicialmente eles têm a mesma folhagem, suas folhagens são idênticas, mesmo tamanho, mesma aparência. O fruto, inicialmente, o fruto do trigo e o fruto do joio também são extremamente parecidos. Então, quando se olha no campo o trigo e o joio em uma determinada fase da sua vida, eles são extremamente iguais, eles são quase idênticos. Só que surgem então algumas diferenças entre o trigo e o joio a partir do momento em que o trigo começa a alcançar uma certa maturidade. E aí teríamos aqui várias diferenças entre o trigo e o joio, mas eu quero citar apenas 3 para os irmãos, para entrarmos no nosso propósito. A primeira está exatamente na questão de que o trigo, ele
tem a capacidade de alcançar uma certa maturidade. Capacidade essa que o joio não tem. O trigo, quando ele fica maduro, ele muda de cor. Aqui, por exemplo, nós temos uns exemplos aqui de trigos maduro, um trigo amarelado. Então ele deixa de ser verde e ele fica meio amarelado porque ele se torna maduro. Já o joio, ele não tem essa capacidade, toda a sua vida ele permanece verde. E o fato do trigo alcançar essa maturidade de se tornar maduro, isso proporciona com que o seu fruto se torne alimento para os homens. Através do trigo a gente vai identificar aí, por exemplo, alimentos como pão, como biscoito, como bolo. Então um trigo maduro, ele produz alimento para a humanidade. Já o alimento do joio, ele não possui essa capacidade. Por ser verde, o alimento do joio, ele tem toxinas que fazem mal para a humanidade. Então ele não é comestível. O homem não pode se alimentar do alimento do joio porque fazem mal para a sua saúde. É interessante que o apóstolo Paulo, ele coloca essa consideração, mas numa outra perspectiva. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, ele apresenta o alimento do joio como obras da carne. E ele diz, Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. São toxinas que nos tira a vida, são toxinas que nos leva para o inferno e nos tira a vida eterna. E o mesmo apóstolo Paulo, ainda dentro do capítulo 5 de Gálatas, ele nos diz também a respeito do fruto do trigo, e ele coloca como fruto do Espírito, ou fruto do Espírito Santo, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. São frutos que trazem para as nossas vidas a vida eterna, ou que nos leva para a vida eterna. Então aqui em Gálatas, com uma outra perspectiva, nós vemos de forma muito clara exatamente esse paralelo entre o fruto do trigo e o fruto do joio. Frutos que podemos nos alimentar ou frutos que nós precisamos jogar fora, que não podem entrar dentro do nosso corpo. E um terceiro ponto ainda, desse paralelo entre o trigo e o joio, e o último que eu quero trazer para os irmãos, existiriam outros, mas eu quero ficar nesse aqui, está exatamente nas suas raízes. Porque o trigo, quando ele cresce, quando ele adquire uma certa maturidade, quanto mais maduro está o trigo, mais a sua raiz se aprofunda. A raiz do trigo, a cada dia que passa, ela está mais profunda. Então ela literalmente cresce para baixo, alcança cada dia mais sustentabilidade ou mais firmeza. Já a raiz do joio, nós vemos que ela também é diferente da raiz do trigo, porque a raiz do joio, ela não se aprofunda, ela cresce para o lado, ela se alastra. E quando a raiz do joio, ela se alastra, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, que é alcançar outras raízes, para ela se entrelaçar nas raízes de outras plantas, para que a sua sustentabilidade seja em cima de outras plantas. Então a sustentabilidade do joio não é por si só, não estar em si mesmo, mas é baseada em outras plantas. Considerando nessa parábola que nós temos aqui dois tipos de plantas, o trigo e o joio, e que ambos cresceram e estão grandes agora,
Então nós podemos perceber que o cenário aqui é o seguinte: nós temos trigos maduros, trigos com raízes profundas, mas nós também temos a sementinha do mal que cresceu, nós também temos o joio que cresceu, logo as suas raízes cresceram lateralmente e se entrelaçaram nas raízes do trigo, e agora a sustentabilidade desse joio está entrelaçada nos trigos que ali estão presentes. E é exatamente por esse motivo que, quando os trabalhadores dão essa proposta para o Senhor da seara: Senhor, queres que nós arranquemos o joio? Então o Senhor da seara, sabiamente, ele diz: não, deixa o joio crescer junto com o trigo, porque se você arrancar o joio, as raízes do joio podem estar entrelaçadas no trigo, então automaticamente você vai arrancar o trigo junto com o joio. Ao puxar o joio, você corre um sério risco de arrancar um trigo, você corre um sério risco de machucar a raiz de um trigo, de deixar um trigo infrutífero. Então deixa os dois crescerem junto. E o texto continua lá no versículo 30: deixai crescer ambos juntos até o dia da ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, irmãos, a informação é muito clara de que ambos irão crescer, ambos irão alcançar uma certa maturidade. O trigo irá alcançar a sua maturidade de ficar maduro, o joio apresentará os seus frutos cheios de toxinas, suas raízes serão entrelaçadas, mas ambos irão crescer juntos. Mas vai chegar o momento da colheita, aonde os trabalhadores virão e vai separar o trigo do joio. O joio será lançado no fogo, mas o trigo será armazenado no celeiro do Senhor da seara. Glória a Deus. No versículo 37, ainda desse mesmo capítulo, nós vamos ver que Jesus ele nos dá a explicação dessa parábola. E ele começa dizendo: e ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, ou seja, é Deus. Deus é o Senhor da seara que semeou a boa semente. Versículo 38 nos diz que o campo é o mundo. Se lá no início nós vimos que o Senhor da seara semeou a boa semente no seu campo, aqui nós quebramos um tabu em dizer que o mundo pertence ao diabo. O mundo não é do diabo, o mundo pertence a Deus. Deus é o dono do mundo, Deus é o dono de todas as coisas aqui presentes. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas isso significa que o mundo está contaminado pela sementinha do mal, que o mundo está influenciado pelo diabo, mas a partir da colheita, o mundo ficará livre dessa sementinha do mal. Deus ainda está no controle da história, nada acontece nesse mundo sem a permissão dele. Ele deixou os dois crescer, ou seja, está sob controle dele, tudo está sob controle. Versículo 38, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Hoje nós entendemos que a igreja são os filhos do reino, que a igreja é o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que vai morar no céu. Logo, meu irmão e minha irmã, nós podemos afirmar que você, meu irmão e minha irmã, você é a boa semente. Você é uma boa semente plantada por Deus nesse mundo, uma semente com propósito de nascer, de germinar, de crescer, de frutificar e de alimentar os homens, de alimentar as pessoas. Você não está aqui à toa, há um propósito específico de Deus sobre a sua vida. Nós não podemos ficar inertes nesse propósito, nós precisamos crescer e frutificar. E o texto continua dizendo: e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem
os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então o justo, então o trigo, resplandecerão como o sol da justiça, no seu reino, no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós encerramos, irmãos, a leitura do texto bíblico, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o momento em que o Senhor da Seara diz: deixai crescer ambos juntos. A boa semente cresce, mas a sementinha do mal também cresce. A boa semente floresce, amadurece e produz frutos, mas a semente do mal também produz os seus frutos. E, infelizmente, irmãos, o que nos parece no mundo em que nós vivemos é que a semente do mal, é que o joio, ele está produzindo muito mais do que o trigo. A impressão que nos passa é isso. Quando nós analisamos num sistema geopolítico, numa cosmovisão, o mundo como um todo, nós vamos observar que o mundo está indo de mal a pior. E isso realmente é verdade, embora esteja sob o controle, sobre a permissão de Deus, não a vontade de Deus, mas sobre a permissão de Deus, nós percebemos que o mundo, cada dia que passa, fica pior, e nós somos influenciados com essa maldade. A humanidade é influenciada de forma terrível. Se a gente observar, por exemplo, nos filmes, as pessoas são induzidas a torcer pelo bandido. Quando a gente analisa as novelas, as séries da Netflix, nós vamos ser automaticamente induzidos a torcer para que a amante fique com o marido da outra. Isso está na cultura. Quando a gente vai ver alguns mandamentos básicos de Jesus, como por exemplo, amai os vossos inimigos, é um mandamento clássico de Jesus e que nós ensinamos na igreja, que nós precisamos amar os nossos inimigos. Mas quando a gente vai analisar os jogos eletrônicos que nós jogamos, os nossos filhos jogam e crescem jogando, nós vamos ver que nesses jogos eletrônicos nós precisamos literalmente matar os inimigos, porque se você não matar o inimigo, você não passa de fase. Se você não matar o inimigo, você não ganha pontos. Se você não matar o inimigo, você perde. Se não matar o inimigo, você não avança. Então, de forma inconsciente, nossos filhos e nós mesmos, pelo sistema do mundo, nós somos doutrinados a fazer o contrário do que o Senhor Jesus nos orienta, em coisas simples e básicas, mas já que se tornou normal em nosso meio. E eu pergunto aos irmãos, não seria isso a raiz do joio entrelaçando as raízes do trigo? Ambos estão crescendo e vai continuar crescendo até o momento da colheita. Então nós compreendemos que nós estamos num mundo onde há um duelo, onde há uma competição, literalmente uma competição entre o bem e o mal. Por isso é que a revista traz essa temática, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver em meio a um mundo que está sendo gerenciado pelo espírito de Babilônia. Nós estamos assistindo, irmãos, literalmente uma terrível organização no mundo que está trabalhando de forma terrível para destruir as raízes da boa semente. Ainda em Mateus capítulo 13, quando nós vamos analisar outra palavra, Mateus 13 existem 7 palavras, parábolas. A primeira parábola vai falar também de semente, da parábola do semeador. E nessa parábola o semeador semeou sementes em 4 tipos de solos. E o Senhor Jesus nos explica que essa semente é a palavra de Deus e o solo é o coração do homem. E há palavras, há sementes que encontram o solo pedregoso, que é um coração pedregoso. Quando nasce o sol, esquenta a pedra e mata a semente. A outra semente, ela cai em um solo raso, onde a semente cresce, mas não tem raiz.
e logo ela morre, murcha e morre. O terceiro é um solo espinhoso, é um coração que recebe a palavra, mas logo vem as solicitudes da vida, a riqueza, o dinheiro, o poder, os prazeres. Então o homem começa a trabalhar em prol dessas coisas e a semente é sufocada por esses espinhos. Então ela murcha e morre. E o quarto solo é um solo fértil, onde a palavra cai, cresce e produz frutos. De 1 a 60 a 100 e produz fruto para a humanidade, frutos para a glória de Deus e frutos para a vida eterna. Então, irmãos, quando a gente analisa essa questão de plantio e de semente, nós percebemos que o Senhor Jesus, Ele sempre traz essa questão para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Hoje nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a raiz da igreja. A palavra de Deus, ela é a base da igreja. A palavra de Deus, ela é a estrutura da igreja. Guardar, preservar, lutar pela sã doutrina, pela palavra de Deus, é cuidar das nossas raízes. A igreja que não tem raiz, a igreja não cresce, a igreja não frutifica, a igreja não floresce, porque toda planta, ela precisa adubar, ela precisa cuidar das suas raízes. Cuidar da saúde da igreja é cuidar também das raízes da igreja, e nós precisamos defender as nossas raízes, literalmente defender das nossas raízes. As raízes do joio crescem e entrelaçam nas raízes do trigo. É isso que a parábola nos ensina. E quando a gente traz essa questão da parábola para o nosso dia a dia, para o nosso momento histórico, o momento histórico em que nós vivemos, nós vamos perceber que as raízes do joio, elas já estão entrelaçadas em meio a toda a sociedade, porém com várias ramificações. Nas questões religiosas, nós vamos ver, por exemplo, o argumento da liberdade. As pessoas apregoam a liberdade, mas num sentido que vai ao contrário da raiz do trigo, que vai ao contrário da palavra de Deus. Liberdade para eles é dizer que não tem nada a ver tatuar o corpo, não tem nada a ver beber socialmente, fumar de vez em quando, entrar na onda, né, como eles dizem, se prostituir de vez em quando, ficar com cada mês. Isso é liberdade, liberdade de expressão. Você quer adorar ao Deus do céu, você adora. Quer adorar ao Deus do mundo, você adora. Todas as pessoas precisam de liberdades, e aí a gente passa a ter liberdades no plural, que vai nos fazer com que uma frouxidão moral tome conta da sociedade. Aí entra então o ecumenismo doutrinário, que provoca a erosão da fé bíblica, exatamente nos trazendo mistura, e dessa mistura surge então o relativismo. O relativismo diz que eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade, e que talvez a minha verdade seja diferente da sua verdade, mas para mim é verdade, para você é outra verdade. Então existem verdades no plural, só que o Senhor Jesus, Ele não disse: conhecereis as verdades e as verdades vos libertarão. Não, Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então não adianta entrar esse relativismo. O céu não tem várias portas, o céu só tem uma porta, e Jesus é a porta. Entrai por ela e você vai alcançar a vida eterna. Vemos ainda no sistema religioso sendo extremamente atacado pelas raízes, o chamado humanismo, que coloca o homem no centro de todas as coisas, em detrimento, a criatura em detrimento do seu Criador. Muito forte em nosso meio o sincretismo religioso, com base em respeito. Nós precisamos respeitar o macumbeiro, nós precisamos respeitar o espírita, respeitar o maçom, respeitar o católico, o islã. Nós precisamos respeitar a todos, e realmente o Senhor Jesus nos ensina que nós temos que respeitar todas as pessoas, mas em nenhum momento o Senhor Jesus, Ele nos diz para ficarmos omissos em relação ao pecado.
Precisamos respeitar os católicos, mas de forma nenhuma podemos nos calar em relação às idolatrias. Nós precisamos lutar contra esses tipos de pecado. A questão é que a igreja está sendo, sim, irmãos, perseguida. As raízes do trigo estão sendo, sim, sufocada pelas raízes do joio. Você teria liberdade hoje para colocar algo contra a homossexualidade, contra o pecado da homossexualidade em meio à internet, às redes sociais? Você pode até fazer isso, mas possivelmente você vai ser taxado como homofóbico. Você pode colocar nas redes sociais questões em relação à idolatria, você até pode fazer isso, mas possivelmente você vai ser taxado como preconceituoso. Você pode colocar nas redes sociais hoje questões em relação ao pecado cometido por outras religiões. Você pode, mas possivelmente você vai ser taxado como intolerantes. Não seria isso uma perseguição contra a igreja do Deus vivo? Nós precisamos entender, irmãos, que a perseguição na igreja hoje, ela é diferente da perseguição da igreja primitiva. Nós precisamos entender o momento histórico que nós vivemos. Lá na igreja primitiva, o diabo literalmente, através do Império Romano, passava foice, cortava o trigo, mas o trigo nascia de novo. E por quantas e quantas vezes ele passou a foice na igreja, mas a igreja cresceu, brotou e permaneceu de pé. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que a estratégia do diabo hoje é diferente. Hoje ele não quer cortar a igreja, hoje ele quer atacar as nossas raízes. Atacando a nossa raiz, atacando a sustentabilidade da igreja, ele não vai destruir a igreja, porque ele já entendeu que ele nunca vai conseguir destruir a igreja, porque não é possível destruir a igreja. O próprio Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Portanto, ele nunca vai vencer. Por Apocalipse, capítulo 3, na última igreja, a igreja de Laodiceia, nós vamos ver que a igreja do último momento, da última hora, a igreja do arrebatamento, não será uma igreja quente, mas também não será uma igreja fria, será uma igreja morna, uma igreja murcha, uma igreja infrutífera. Essa é a ideia do diabo, entrelaçar as raízes do joio nas raízes do trigo, para limitar o seu fruto, para limitar o seu crescimento, para limitar o propósito pelo qual nós existimos. E o que nós precisamos fazer é literalmente defender as nossas raízes, é literalmente defender a nossa fé, defender a sã doutrina, defender a palavra de Deus. E ainda que sejamos perseguidos, nós precisamos ter inteligência, discernimento, entender o momento de fazer, o momento de não fazer, sermos guiados pelo Espírito, termos discernimento espiritual, conhecer a verdade escrita na palavra de Deus e alimentar e cuidar da saúde da igreja. Essa é a proposta do Senhor. Aumentar as nossas forças, cuidar da saúde da igreja. O espírito de Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual, sendo que o culto ao ego torna o ser humano amantes de si mesmo. E exatamente nessa questão, ocultamente, por baixo da terra, o diabo vai desconstruindo a palavra de Deus e colocando na mente das pessoas que a Bíblia contém erro, que a Bíblia ela tem falibilidade, que a Bíblia não é tão santa assim. Há poder no sangue de Jesus, irmãos. Nós precisamos defender as nossas raízes. Nós precisamos defender e fortalecer as nossas raízes.
Poderíamos falar ainda do sistema político-cultural, onde há um sistema progressista e socialista que está invertendo os valores da sociedade. Hoje as pessoas olham para a semente ruim e as valorizam. A semente boa já saiu de moda. Aquilo que é ruim é o que está na moda. E aí vem com ideologias. Nós podemos ver aí de forma terrível as questões de ideologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas, normatização da prostituição e até mesmo a profissionalização desta. A gente pode ver ainda no sistema político, econômico e cultural, e até mesmo em meio a toda a sociedade, se nós formos analisar as pautas que estão sendo defendidas hoje no Senado, na Câmara e até no Supremo. O Supremo, uns 15 dias atrás, estavam defendendo duas pautas, uma em relação ao aborto, ou seja, literalmente em relação à dessacralização da vida, e a outra pauta, há 15 dias atrás, em relação à liberação das drogas. Tudo, irmãos, está lutando contra a palavra de Deus, contra a sã doutrina. Aquela história de pegar a Bíblia, colocar a mão sobre a Bíblia e fazer juramento lá no Supremo, no Senado, em meio aos juízes, isso já está ultrapassado, porque a Bíblia já está ultrapassada na visão deles. Há poder no sangue de Jesus. As raízes do joio não podem danificar as raízes do trigo. O propósito do campo é o trigo, não é o joio. O que determina a colheita é a maturidade do trigo e não do joio. O joio está ali por engano, por uma indução maligna. Mas o trigo precisa crescer. Essa é a questão, irmãos. O joio está crescendo de uma forma extraordinária, mas o trigo também precisa crescer. Trazendo para questões teológicas, nós vamos ver ainda questões terríveis. Existem hoje, em praticamente, eu diria sem medo de errar, 90% das faculdades de teologias, das faculdades que estudam a Bíblia Sagrada, tem uma teologia chamada teologia liberal, que tem base em ensinos progressistas. A teologia liberal são pessoas, são homens e mulheres teólogos que se aprofundam na palavra de Deus e que conhecem por vezes mais do que todos nós, homens e mulheres que têm verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, mas que usam esse conhecimento para minar a raiz do trigo e prosperar o joio. Eles buscam conhecimento para provar que a Bíblia, que na verdade a razão humana, ela está acima da revelação divina. Eles dizem que os milagres, as coisas extraordinárias escritas na palavra de Deus são mitos, são mitológicos. Eu tive um professor na faculdade de teologia, onde ele nos afirmou que as muralhas de Jericó não caíram. E aí a gente pergunta, professor, o que a gente faz com o que está escrito na Bíblia? A gente precisa entender o que está escrito na Bíblia. Há aqui, nesse trecho da Bíblia, um contexto histórico onde Josué precisava realmente lutar contra Jericó e conquistar aquela cidade. Mas para que isso acontecesse, ele precisaria trazer uma palestra motivacional. Então ele traz essa história de derrubar as muralhas de Jericó. Mas aí a arqueologia vem e nos afirma que a muralha de Jericó não caiu, mas que ela teve ruína, que ela permaneceu de pé por longos anos. Ou seja, eles pegam, irmãos, um contexto histórico completamente fora do contexto, através dos seus interesses, para poder deturpar a palavra de Deus, para desconstruir a nossa fé. É literalmente a raiz do joio se entrelaçando por baixo da terra, em meio às raízes do trigo. Infelizmente existem muitas pessoas dentro da igreja que estão se deixando corromper por essas teologias malignas. Os irmãos se lembram que há pouco tempo atrás, estudar teologia, havia um certo mito onde as pessoas diziam que aquele que estuda teologia se desvia. É exatamente por essa questão, e há aí também uma influência maligna de impedir que o conhecimento chegue até você.
A Bíblia é clara: conhecereis a verdade, e a verdade, ela te liberta. Precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos. Há ainda uma questão do pecado social muito influente em meio à sociedade. O pecado social, a teologia do pecado social, ela nos diz o seguinte: que o homem que nasce em meio aos bandidos, possivelmente ele vai ser um bandido. Que aquele que se prostitui é porque ele cresceu em meio a um ambiente de prostituição. Que aquele que é viciado é porque possivelmente ele cresceu em um ambiente de vício. Então eles entendem e proclamam que se o governo montar um sistema de libertar essas pessoas dessa sociedade opressora, então automaticamente essas pessoas ficarão livres do pecado. Mas por baixo da terra, de uma forma oculta, o que eles estão querendo fazer é desconstruir a doutrina bíblica do pecado. O que eles estão querendo fazer é literalmente desconstruir a palavra de Deus, porque a Bíblia é clara em dizer que lá no Éden, quando o Senhor planta a boa semente no seu campo, cria o homem, então vem o maligno e coloca a sementinha do mal no coração do homem. A partir desse momento nós nos tornamos pecadores e nós carregamos uma natureza pecaminosa, e esse pecado só há um jeito de ficar livre dele: é através de uma lavagem pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Portanto, não tem questões sociais que podem libertar o homem. O que liberta o homem é a sua fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E essa é a doutrina, essa doutrina bíblica do que é pecado e do que não é, está claro na palavra de Deus. E nós precisamos ser santos. Santificai-vos na verdade, a sua palavra é a verdade. E nós precisamos, irmãos, defender essa verdade, porque essa verdade está na nossa mão, está na nossa mente, está no nosso coração. E se nós não apregoarmos, quem vai apregoar? Se nós não anunciarmos, quem vai anunciar? É através dessa teologia do pecado social que surgem então os chamados vítimas da sociedade, que os irmãos conhecem muito bem. Através dessas doutrinas malignas é que vai surgindo questões como não tem nada a ver tatuar o meu corpo, não tem nada a ver usar uma roupa social, uma roupa sensual, não tem nada a ver beber socialmente, não tem nada a ver namorar um, depois namorar outro, não tem nada a ver sexo entre solteiros, não tem nada a ver. É exatamente o demônio do não tem nada a ver, é que vai levantando em meio ao campo, em que vai levantando em meio ao mundo, questões como igreja homoafetivas, questões como casamento aberto, união estável, prática sexual entre solteiros. É exatamente o não tem nada a ver que vai abrindo portas que nós vamos entrando. É exatamente o não tem nada a ver que vai dando possibilidade da raiz do joio minar as nossas raízes, e nessa minar as nossas raízes é que vai murchando o trigo, é que vai limitando o trigo, é que vai colocando o trigo em uma certa inércia, que ele não cresce, que ele não amadurece e que ele não produz. Teríamos ainda, irmãos, muitas questões a falar aqui, mas a última que eu deixo aqui para os irmãos em relação a essa questão é a chamada teologia da libertação. As questões de sermos livres para fazermos o que quiser. Os irmãos já ouviram o slogan: meu corpo, minhas regras. Isso está sendo muito divulgado por aí. O corpo é seu, você faz com ele o que você quiser. Você tem liberdade, controle, domínio sobre o seu corpo. E aí você abre legalidade para a influência do maligno na sua vida. Os desenhos de hoje está dizendo fortemente para os nossos filhos, para as nossas crianças, dizendo: você pode ser o que você quiser. Se os irmãos observarem nos desenhos que os nossos filhos veem constantemente, eles estão ouvindo um bonequinho
falar, eles estão ouvindo um bichinho falar, olhando para eles e dizendo: você pode ser o que você quiser. E aí vem a sociedade e diz: mas isso é muito bom, está motivando nossas crianças a ser um médico, a ser um engenheiro, está motivando nossas crianças a ser um oficial, a ser um homem, uma mulher importante. Mas no contexto geral, ocultamente por baixo da terra, está minando as raízes da nossa família e está levantando ali, tentando levantar homossexuais, tentando levantar socialistas, comunistas, homens e mulheres com visões que buscam deturpar a palavra de Deus. Mas há poder no sangue de Jesus. Que as nossas famílias estejam guardadas pelo sangue do Cordeiro. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dos nossos lares. Que o sangue do Cordeiro blinda a mente dos nossos filhos. Que o Espírito Santo de Deus não se retire de dentro de nós e de nossa família. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dos nossos lares, que a mão do Senhor esteja sobre os nossos casamentos e sobre a nossa família. Haveria muitas questões ainda a falar, porque a área é muito ampla, mas eu quero finalizar dizendo: o trigo está crescendo, o joio está crescendo, mas o trigo também precisa crescer. A igreja de Jesus não pode ficar na inércia. Uma planta, para que haja crescimento, é necessário cuidar das suas raízes. Para que a planta cresça e produza com vigor, é necessário tratar das suas raízes. Nós precisamos defender as nossas raízes. A igreja de Jesus Cristo precisa se posicionar em meio a esse sistema maligno. A igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. A igreja, irmãos, ela precisa primar pelo estudo e pela aplicação da palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus. Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti, Senhor Jesus, somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro. O trigo precisa crescer. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, para que cresçam, para que vivam, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 11, nos diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e o que está sujo, suje-se ainda. Espera aí, a Bíblia incentivando a injustiça e a sujeira? Não, o que a palavra do Senhor está nos afirmando é que o trigo, o joio, vai continuar crescendo até o momento da colheita, mas depois ela também diz: e quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda mais. Ou seja, o trigo tem que crescer. O joio vai crescer, mas o trigo precisa crescer. Nós não podemos parar, nós não podemos limitar o nosso crescimento. Nós precisamos tratar e cuidar da saúde da igreja para produzir frutos, e frutos em abundância. Mateus 24, 11 e 12: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24 é o sermão profético de Jesus a respeito dos últimos tempos, ou seja, dos tempos em que nós estamos vivendo. 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais, não limite, não apague o Espírito Santo de Deus na sua vida. Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente, sem interromper, sem cessar, sem parar o crescimento. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e o altar de Deus hoje é a igreja. A habitação de Deus é você, meu irmão e minha irmã, e esse fogo, a chama do Espírito, não pode ser limitada em nossas vidas. Mateus 4,
Versículos 1 e 2, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedades serão como palhas, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o destino do joio, não tem outra opção. E o texto continua dizendo: mas para vós que temeis o meu nome, para o trigo, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação ele trará debaixo das suas asas. Hoje nós estamos em um mundo contaminado com joio, mas haverá um momento em que a separação acontecerá, e a colheita está próxima, meu irmão, a colheita está próxima. Mas entenda, o que determina o período da colheita é a maturidade do trigo. O que determina a colheita é o quanto o trigo está maduro. Eu não estou dizendo aqui que a vinda de Jesus está atrelada à nossa maturidade. Não, o que eu estou dizendo é que quando Jesus voltar, nós precisamos estar maduros o suficiente para sermos armazenados nos celeiros celestiais. Nós precisamos estar maduros o suficiente, santo o suficiente para entrarmos na nossa promessa, que é as regiões celestiais, a nova Jerusalém, viver eternamente com o Senhor da seara, eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. As influências do mundo não podem, irmãos, interromper o nosso crescimento. As influências malignas não podem interromper o nosso louvor, não podem influenciar e nem limitar a nossa adoração. As raízes do joio não podem limitar a produção da igreja. Há poder no sangue de Jesus Cristo. A igreja, irmãos, ela foi plantada por Jesus Cristo. A igreja, ela é regada, a igreja, ela é adubada, a igreja, ela é podada para proclamar às nações a salvação, para que o mundo encontre a Jesus Cristo. Porque o joio, há salvação para o joio? Não há salvação para o joio. O joio precisa morrer, mas o homem, ele pode nascer de novo. O homem que hoje é joio, ele pode fazer com que o joio morra, em nome de Jesus Cristo, mas ele pode nascer de novo como trigo. Ele pode nascer de novo, encontrar Jesus, não por mérito dele, não por mérito da semente, mas porque o Senhor da seara, ele, pela sua graça, ele dá a capacidade de morrermos e ele para o mundo, e ele nos dá a capacidade de, pela graça, nos encontrarmos com Jesus mediante a fé no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, entenda que nós, igreja, nós somos os portadores dessa verdade. Nós, igreja, nós temos o conhecimento da verdade. Essa verdade está sendo sufocada, literalmente sufocada pelas raízes do joio. Mas nós precisamos tratar a terra, nós precisamos adubar as nossas raízes, nós precisamos regar a nossa fé, nós precisamos alimentar a nossa mente para que possamos crescer, florescer. Entenda, irmãos, o trigo tem que crescer, o trigo tem que crescer, o trigo precisa crescer. Efésios 5:27, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mateus 5:16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás nos céus. Meus irmãos, meu irmão e minha irmã, se essa palavra começar a ser denegrida, se essa palavra começar a ser ofuscada na nossa vida, se a verdade do Senhor Jesus Cristo deixar de ser
de crescer em nosso meio, então a partir daí a igreja deixará de ser a luz do mundo, a igreja deixará de ser o sal da terra. O campo, ele foi preparado para a igreja, o campo, ele foi preparado para a boa semente, e você, meu irmão e minha irmã, nós somos a boa semente, nós somos o propósito pelo qual esse mundo existe. Se esse mundo ainda existe, é por causa da sua vida, é por causa da minha vida, é por causa da igreja do Senhor. Então, irmãos, para finalizar, eu creio que nós estamos vivendo os últimos momentos, que nós estamos vivendo a última hora, e nós estamos vivendo o momento aonde nós vamos passar o que o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 22, onde ele diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por amor do meu nome. A partir do momento em que a sociedade olha para a igreja e vê a igreja como algo mal, é esse momento em que Jesus está falando aqui. A sociedade irá nos rejeitar por causa da palavra, porque a palavra está saindo de moda, porque eles estão valorizando mais a sementinha do mal do que a boa semente. E nós estamos nesse momento. O que nós precisamos fazer é adubar as nossas raízes. Nós precisamos de cuidar da saúde da igreja.